Olá pessoal, o coronavírus não está aí para brincadeira e eu não preciso lembrar vocês do estrago que esse vírus tem feito na comunidade, na sociedade, no mundo todo. No vídeo da série anterior nós vimos por que isso está acontecendo. Qual é a diferença entre o coronavírus, o Covid-19 e o H1N1? Resumidamente, maior morbidade, porque o Covid ataca os pulmões e o influenza, o H1N1, ataca preferencialmente as vias aéreas superiores. Maior morbidade, maior transmissibilidade e o fato de nós não termos ainda nem vacina e nem uma medicação unanimemente aceita para o controle da doença. Claro, as pessoas jovens também estão morrendo em consequência desse vírus. Mas qual é o alvo principal da doença? Quem é a população-alvo da doença? São as pessoas idosas, 60 anos ou mais, que têm comorbidades. E uma das questões que a gente quer responder aqui, esclarecer isso para vocês, é por que isso está acontecendo. E ao mesmo tempo que a gente explica por que isso acontece, o principal objetivo desse vídeo de hoje, ou melhor, dessa série de vídeos, é mostrar para vocês como que o sistema imunológico é modulado tanto pelo exercício, pela obesidade, controle ponderal, pelo sono e pelo envelhecimento. Como que essas 4 variáveis influenciam na função imunológica. Porque a questão é a seguinte, dentro de menos de 18 meses não vai haver vacina. Vai demorar mais que isso. Então, dentro desse tempo, todos nós vamos ser expostos ao vírus. Então, eu considero importantíssimo que a gente saiba como que funciona o sistema imunológico e como que a gente pode fazer para manter a nossa função imune no máximo. Então, nesse primeiro vídeo nós vamos falar sobre o exercício. No seguinte, nós vamos falar sobre fatores nutricionais e obesidade. No outro, nós vamos falar sobre sono e finalizando sobre o envelhecimento. Ok? Vamos nessa? Vamos para o vídeo. Eu sou o professor Ivan Jardim e esse é o canal da R2FT. Nesse canal nós publicaremos periodicamente assuntos sobre exercícios, sobre forma física, emagrecimento, dor, reabilitação, enfim, todas as coisas que pertencem ao universo do fitness e do bem-estar. Se você gostar desse conteúdo, eu peço a gentileza de que dê um like, deixe seus comentários, compartilhe, se inscreva no canal, porque isso ajuda a fazer com que essas informações cheguem a mais pessoas. Bom, antes de mais nada, é importante você saber 2 coisas com relação ao sistema imunológico. Em primeiro lugar, não é possível e nem desejável você ter um super sistema imunológico, no sentido do sistema possuir funções suprafisiológicas. Tá? Isso porque as doenças autoimunes e as alergias são fruto justamente de um sistema imunológico hiperreativo. Um super sistema imunológico, um sistema imunológico supersensível, ele vai atacar inclusive as suas células sadias, as células boas. Doenças autoimunes estão aí para mostrar isso para nós. A outra coisa é que não importa o que você tome em doses, quantidades massivas de qualquer suplemento, vitamina, qualquer coisa não irá aumentar a sua função imunológica. O que é importante saber, isso sim, é não fazer coisas equivocadas, atitudes erradas que podem prejudicar o seu sistema imunológico e assegurar-se que está tomando tudo, fazendo tudo para que a sua função imunológica fique a pleno. Nesse vídeo, nessa série de vídeos, nós iremos ver todos os fatores que influenciam na função imunológica, a saber, o exercício, a obesidade, o envelhecimento e o sono. Vamos aos vídeos. Bem, pessoal, o que vocês precisam saber a respeito de exercício e sistema imunológico? Basicamente, a quantidade de estresse que vocês têm que aplicar no sistema para que ocorra uma adaptação favorável. Para isso, vocês têm que entender o conceito de homeostase, que é um conjunto
de reações bioquímicas que nos mantêm vivos. Então, esse conjunto de reações, eles têm uma inércia, eles são difíceis de tu deslocar isso para qualquer lado, é como se fosse um caminhão pesado, um caminhão grande, tá? Então, se você der pouco estímulo, pouco estresse, você não faz nada, não causa nenhuma resposta atrativa. E se você der um estímulo muito forte, você destrói a homeostase, o que também não é favorável, não é adaptativo. Essa é a diferença entre o estresse adaptativo e o estresse não adaptativo. Se você der pouco estresse, nada acontece. Se você der uma leve caminhada que não sua, por exemplo, isso não vai ter um efeito interessante no sistema imunológico. Mas, por outro lado, se você treina mais de 100 km, você corre mais de 100 km por semana, isso também não vai ter um efeito positivo no teu sistema imunológico. Então, é uma questão de dose. Então, o que vocês podem ver aqui é o estresse adaptativo e estresse não adaptativo. O estresse adaptativo é de curta duração, média ou alta intensidade, e o estresse não adaptativo é um estresse de média ou baixa intensidade, mas longos períodos de tempo. Esse estresse não adaptativo não precisa ser físico, pode ser emocional também, né? As preocupações do dia a dia, aquela coisa que fica te martelando, também tem esse mesmo efeito aqui, tá? Então, o princípio que rege esse mecanismo é a supercompensação e sobretreinamento. Supercompensação é a adaptação, que a gente quer, uma adaptação positiva, e overtraining é o excesso. Toda vez que você aplica um estresse na homeostase, você causa uma redução funcional, uma janela de imunodeficiência. Tá? Mas se você der tempo suficiente para o sistema, o sistema vai se recuperar e vai passar a operar num novo patamar de funcionamento, num patamar maior em relação ao nível inicial de performance. Mas o que pode acontecer se você der um novo estímulo de treinamento antes que tenha ocorrido a recuperação do teu sistema? Vai ocorrer que a tua curva de adaptação vai baixar, tu vai ficar cada vez mais cansado e mais fraco, gerando uma condição de overtraining ou sobretreinamento, que entre as características são essas aí, né? Fadiga, baixa performance, mudança de humor, lesões que não estão aí, lesões frequentes que não curam, que não se resolvem, né? Fatores neuroendócrinos, testosterona baixa, doenças do trato respiratório superior, que são as infecções do trato respiratório superior promovidas pela imunodeficiência causada por essa situação aqui. A diferença é o tempo, né? Se você chegar numa situação de overreaching, que não é overtraining, precede o overtraining, mas é um esforço interessante, mas der tempo para o sistema se adaptar, você vai ocasionar respostas adaptativas positivas no sistema. Por outro lado, se você não der tempo para o sistema se adaptar, você vai entrar em fadiga extrema, tá? Que é caracterizada, então, por um aumento de infecções, febre, diminuição nas hemoglobinas IgA, diminuição de glutamina, apatia, irritabilidade, depressão, perda de apetite, sono ruim. Aqui nós temos diminuição de testosterona, aumento de lactato, diminuição de performance, diminuição de força. Todas essas características aqui podem ser apresentadas numa palheta de condições de acordo com a pessoa, de acordo com a carga que a pessoa vem se aplicando. Então, por exemplo, isso aqui é um gráfico da concentração de leucócitos numa atividade de média e alta intensidade de curta duração, 20, 30 minutos. Durante a atividade, a concentração de leucócitos vai até o dobro do que estava no valor basal de repouso, e depois, quando encerra a atividade, ocorre um declínio, que vai ficar numa janela de imunodepressão por vários minutos, até algumas horas. Mas, se houver tempo suficiente para que se recupere o sistema, vai ocorrer uma supercompensação. Por outro lado, nesse estudo aqui, é um ciclismo de alta intensidade e as células eram as NK, Natural Killer T Cells, que são células que fagocitam células cancerosas, tá? Então, ocorre também um aumento nessa concentração de células durante a atividade física, que são 2 horas, tá?
e depois uma janela de imunodepressão que pode durar vários dias. Então, depois desse intervalo aqui você der outro treino, a situação vai cada vez piorar mais, né? Então é isso que tem que se cuidar. Esse outro gráfico sinaliza essa situação que a gente está falando, né? As células, os linfócitos B, T, as células NK, todas elas sofrem um aumento na sua concentração durante a execução do exercício em função das catecolaminas, cortisol, adrenalina, catecolamina, todos os hormônios que sinalizam estresse para o sistema. Uma vez encerrado o exercício, ocorre uma janela de imunodepressão, cujo tamanho vai depender do tempo e da intensidade que essa atividade foi exercida. Diga-se de passagem, a musculação não tem efeito direto sobre o sistema imunológico, porque ela não tem duração suficiente para que as catecolaminas sejam lançadas de uma forma sistêmica no corpo durante tempo suficiente, durante 20, 30 minutos, para que isso aqui aconteça. Tá? Isso aqui só vai acontecer quando as catecolaminas agem durante vários minutos no sistema. Então, a musculação, de forma direta, não afeta a função imune. Tá? De forma indireta, ajuda, porque aumenta a massa muscular, te dá mais condição para tu fazer essa atividade. Então, a musculação, claro, sempre vai ser funcional, sempre vai ser útil, mas não de forma direta. Então, esse gráfico aqui, ele sintetiza aquela situação, quer dizer, uma pessoa sedentária e obesa tem um maior risco de infecções no trato das vias aéreas superiores. À medida que você parte do sedentário e entra numa faixa de exercício moderado, o risco de infecção diminui, porque a tua função imunológica melhora. Mas se você exagera e continua a fazer exercício, vai para um estágio de sobretreinamento, o teu risco volta a subir. Tá? Então, essa aqui é o resumo das questões relativas ao exercício e sistema imunológico. Exercícios breves e vigorosos ou não têm influência, como é o caso da musculação, ou têm uma influência benéfica. Exercícios moderados e de intensidade moderada vão ajudar na função imunológica. E exercícios prolongados deprimem a função imunológica. Ok? Era essa a questão, então, de hoje.